Aqui é importante a gente colocar o caso do capitão Assunção, que também foi notícia ontem, e do Felipe Martins, né? São dois casos aqui que estão ganhando atenção e que a gente tem que reverberar. A Assembleia do Espírito Santo desfez decisão de Moraes e decretou a soltura do capitão Assunção. O ministro tinha determinado a prisão dele e foi... Daí teve uma votação na Assembleia Legislativa do Espírito Santo que decretou a soltura do deputado estadual. Isso é da competência da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, tá? É importante frisar isso. E foi a resolução 1801, né, votada no dia 6 de março de 2024, e eles consideraram que não existe flagrante inafiançável no caso, crime de flagrante inafiançável, no caso do deputado Assunção. E falaram muito bem aqui, ó. Como presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, reafirmo o meu compromisso com a democracia e com o Estado de Direito, satisfeito com o rito adotado pela Casa, com deputados atuando com isenção, imparcialidade e serenidade. E ele fala que escreveram uma história muito importante na história do Espírito Santo da democracia capixaba, sem se ater a ideologias partidárias, mas cumprindo a função atípica que o legislador constituinte nos outorgou, de resolver por voto da maioria sobre manutenção ou revogação da prisão determinada pelo Supremo. E é um belo recado, Pavanato, para o Congresso Nacional, né? É uma bela forma de você dar esse recado para o Congresso. A investigação vai continuar e o Assunção pode ser preso depois por decisão judicial. Mas, de novo, a gente tem, novamente, a Assembleia Legislativa dizendo se ele perde ou não o cargo, se ele vai ou não preso, Pavanato. Exatamente. E vou deixar aqui meus parabéns a todos os deputados que se manifestaram e votaram a favor da soltura. Foi realmente um ato de coragem, um ato de esperança para os brasileiros que muitas vezes já perderam até as forças e acham que não existe nenhuma forma de reagir contra os abusos. O Lucas Polese e os outros deputados lá, que eu talvez não conheça tanto, que tiveram essa coragem, merecem sim o nosso respeito e a nossa consideração, porque é triste ver que cada vez mais o judiciário tem entrado por cima das competências do Poder Legislativo e o Legislativo age de forma apática. Você vê no Congresso Nacional, parece que nada acontece, a não ser a minoria da oposição ali. Ninguém liga de perder competência, ninguém liga se o Supremo está caçando mandato, está perseguindo e prendendo parlamentar. Parece que eles não perceberam que eles estão perdendo poder, que eles estão perdendo relevância. Até o cara do Centrão, quando o Supremo Tribunal Federal ganha território, ganha poder e passa a influir nas competências do Legislativo, ele perde o poder. No longo prazo, não vai ser mais necessário pagar para o Centrão votar. No longo prazo, o Centrão vai ter que votar, porque ele já não vai ter mais poder algum. O poder vai se esvaindo. E essa reação é importante por isso, para determinar limites, para mostrar que os parlamentares têm sim o poder de reagir, que é direito constitucional, e que o Supremo Tribunal Federal não está acima das instituições, não está acima da lei. Pelo menos não deveria estar, mas age muitas vezes como se estivesse. O caso do Felipe Martins é ainda mais ridículo. Eu vi um discurso ontem do Eduardo Bolsonaro falando que aparentemente a prisão dele foi baseada em uma notícia que falava sobre ele fugir para o exterior, só que ele estava no Paraná, ele foi preso no Paraná. Como é que alguém fugiu para o exterior para tentar escapar da justiça, sendo que estava ao mesmo tempo dentro do próprio país, dentro do próprio território nacional? Então é aquela questão do fishing expedition, né? Você prende a pessoa, toma o celular, toma computadores, etc. Daí tenta procurar qualquer outra coisa que seja relevante para tentar perseguir quem você quer perseguir. É isso que tem acontecido o tempo todo. Qualquer motivo serve para justificar uma busca e apreensão, eles apreendem, fogem do foco central, do escopo central do processo e começam a buscar outras coisas. Uma coisa sem necessariamente ter que ter relação com a outra. Então, isso não existe em democracias. Isso não é comum. Isso não é padrão. O judiciário não pode ser persecutório. O judiciário ele não pode agir acima da lei.
E para isso, para a gente conseguir ter algum tipo de esperança, a gente precisa de reações como essa do legislativo, mas principalmente a nível nacional. Não adianta só uma Assembleia Legislativa reagir dentro de um Estado. A nível nacional, isso tem que ser o padrão. Toda vez que o Supremo Tribunal Federal abusar dos seus poderes, o Legislativo tem que reagir e dizer não. Não! E vamos ver até que ponto vai. Vamos ver até que ponto o Judiciário vai passar por cima do Legislativo. Será que ele... É fácil perseguir 1 ou 2 parlamentares? Quero ver perseguir 200, 300 parlamentares. Aí fica mais difícil. Então, para que a tirania não prospere, é necessário que os nossos parlamentares tenham coragem. E aqueles que não tiverem coragem, eles vão ser cobrados, certamente. No futuro, serão cobrados. O Pavanato estava falando aqui do Felipe Martins, Adriles. A PGR apoiou a soltura do ex-assessor de Bolsonaro. O Paulo Gustavo Goné Branco deu parecer favorável ao pedido da defesa, que foi do Felipe Martins, que foi preso em 7 de fevereiro pela Polícia Federal. E ele falou o seguinte, né? Essa operação Tempus Veritatis, que é um nome completamente absurdo, ele fala que existem razões aqui práticas e jurídicas, só que, cara, é inacreditável isso, Adriles. Ele defende a detenção do passaporte do Felipe Martins, para que ele não possa sair do Brasil. Então, é muito louco isso, porque dá vontade de falar, pô, palmas pro PGR, mas aí você olha 2 linhas abaixo, o cara, ele ainda tá fazendo aquele complô com a ditadura alexandrina, cara. É um negócio de louco isso, Adriles. Vamos lá. A PGR determinou a soltura do Clezão, que estava doente, que estava acusado, sabe-se lá Deus do que, simplesmente porque estava na Praça dos Três Poderes no 8 de janeiro. Alexandre de Moraes negou. Clésio Pereira da Costa morreu na cadeia, mesmo a própria justiça da PGR colocando a sua soltura. O Felipe Martins foi preso baseado também numa viagem absolutamente apócrifa, que não existiu, que ele não fez, ou seja, a base da sua prisão foi feita no elemento factual que não existiu. Ou seja, a sua prisão é determinantemente ilegal. A PGR percebeu isso também, busca sua soltura. Alexandre de Moraes até agora não fez nada. O capitão deputado que foi preso porque ele chamou o Alexandre de Moraes de capeta. Ou seja, provocou a possibilidade do perigo institucional. Sabe-se lá o que Deus acha que é isso. O que Deus, Alexandre de Moraes, acha que perigo. Ou seja, o cara se coloca, mais uma vez, como juiz, promotor e vítima. A Assembleia falou de maneira muito clara, você não pode ser vítima e acusador ao mesmo tempo. Um princípio basilar, não só da justiça brasileira, mas como da justiça em qualquer democracia no mundo. O que até agora Alexandre fez? Até o momento. Absoluta e rigorosamente nada. O que eu quero dizer com tudo isso? Ninguém faz nada contra um homem que está ostensivamente abusando dos seus poderes, prendendo pessoas sem o menor cabimento, perseguindo pessoas sem o menor cabimento. E não é só esse homem. Todo o STF que fica calado está anuindo. Os mudinhos do Bolsonaro, como bem diz o Augusto Nunes, né, não falam nada. Se tivesse uma voz no STF, falar, olha, parou. Isso aqui é abuso. Você está prendendo um cara porque ele está te xingando pessoalmente. Você não pode prender um cara sendo que você é parte envolvida da ofensa. Que isso? Você está a ameaça institucional à democracia, chamar o Alexandre de Moraes de capeta, ou porque ele estava com a tornozeleira desligada. Tem milhares de pessoas com tornozeleira. Ou seja, a Câmara do Paraná faz muito bem em revogar essa prisão. Agora, faria muito bem se cada deputado, se a Câmara, se o Congresso Nacional fizesse a mesma coisa. Ou seja, você, 1 deputado, 2 deputados, 10 deputados, 20 deputados que estão lá indo para Washington, é pouca coisa. Agora, 200, 300 deputados é muita coisa. O Alexandre de Moraes não tem meios de se colocar contra toda a república institucionalizada e representativa do povo. Se juízes, magistrados, câmaras locais de determinados estados, se o Congresso Nacional, se a maioria do Congresso Nacional, né? Porque a gente não acha que todo mundo é consciente do país. Se a maioria do Congresso Nacional, se a maioria da OAB, se a maioria das câmaras municipais, se a maioria das câmaras estaduais se colocam contra
os abusos de um tirano, o tirano esmorece. Agora, se tem todo um Estado brasileiro com medo de um homem, se tem o próprio STF, quero dar a prerrogativa de que seja medo, não seja omissão participativa, se todos os demais 10 ministros se calam diante de medo de um homem, que tipo de república é essa? Que tipo de Estado é esse? Que deixa um homem tomar de assalto e prender pessoas, deixar pessoas morrendo na cadeia, tirar dinheiro das pessoas, exilar pessoas ao seu bel prazer? A gente vive no Brasil hoje, a gente pode mudar amanhã, uma república de covardes, uma república de omissos, que fomentam esse tipo de ditadura. Palmas à Câmara lá do Paraná, mas não pode ser só ela. Tem que ser, como bem disse o Pavanato, centenas de pessoas que estão nas instituições brasileiras que não estão fazendo nada frente aos abusos desse homem. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.